Setembro de 1946. Um físico japonês chamado Ryoki Sagane desce de um avião de transporte militar em Albuquerque, Novo México. Ele foi convidado por cientistas americanos para visitar o laboratório de Los Alamos, o berço da bomba atômica. Pouco mais de um ano antes, duas armas desenvolvidas nesse local destruíram Hiroshima e Nagasaki, matando mais de 200.000 pessoas e encerrando a guerra. Sagane havia trabalhado no projeto japonês da bomba atômica, um esforço desesperado que acabou não produzindo nada. Agora ele está prestes a ver por que o Japão nunca teve chance. O que ele descobrirá o deixará sem palavras. A diferença entre os programas nucleares japonês e americano não era apenas grande, era um abismo colossal tão vasto que o Japão estava essencialmente jogando um jogo completamente diferente. Sagane não era um físico qualquer. Antes da guerra, estudou na Universidade da Califórnia em Berkeley, sob a orientação de Ernest Lawrence, um dos maiores cientistas nucleares dos Estados Unidos. Trabalhou ao lado de americanos, que mais tarde se tornariam figuras-chave do Projeto Manhattan, e publicou artigos sobre pesquisas com ciclotrons. Quando a guerra começou, Sagane voltou ao Japão e foi recrutado para o projeto japonês da bomba atômica chamado Projeto Nigo. Passou anos tentando enriquecer urânio com equipamentos que mal funcionavam com recursos ridiculamente insuficientes e um orçamento tão limitado que mal conseguia manter as luzes acesas. Agora, ao se aproximar de Los Alamos pela primeira vez, ele não tem ideia do que está prestes a testemunhar. Os americanos que o convidaram, alguns antigos colegas, queriam que ele visse o que haviam construído. Talvez houvesse certa crueldade nisso, mostrar a um cientista inimigo derrotado o quão completamente superado o Japão havia sido. Mas também havia verdadeira camaradagem científica. Eram homens que haviam trabalhado juntos antes de a política e a guerra os separarem. E havia um propósito mais sombrio: demonstrar à comunidade científica japonesa que qualquer tentativa futura de desenvolver armas nucleares seria inútil. A vantagem americana era intransponível. À medida que o comboio militar leva Sagane pelas estradas montanhosas que conduzem a Los Alamos, ele tenta imaginar o que verá. Conhece os princípios básicos do design da bomba atômica, é preciso urânio ou plutônio enriquecido, engenharia de precisão para criar massa crítica, além de cálculos e testes extensos. O Japão tentou tudo isso e falhou em todas as etapas. Mesmo assim, ele acreditava que os americanos deviam ter enfrentado dificuldades semelhantes e que seu sucesso vinha de alguma descoberta engenhosa que os japoneses haviam deixado escapar. Está prestes a aprender o quanto estava enganado. Los Alamos fica em um planalto remoto no deserto do Novo México, escolhido por sua localização isolada. Ao chegar, o que primeiro o espanta é a escala imensa do complexo. Aquilo não é um laboratório, é uma cidade inteira. Prédios se espalham por todos os lados, oficinas, áreas de teste, escritórios administrativos, residências, escolas, igrejas e até um cinema. Milhares de pessoas vivem e trabalham ali. Seu acompanhante comenta casualmente que em seu auge Los Alamos empregava mais de 6.000 pessoas, enquanto todo o programa atômico japonês contava com menos de 100 cientistas e técnicos de meio período. Sagane é levado para conhecer Robert Oppenheimer, o diretor científico do Projeto Manhattan. Oppenheimer é cordial. Fala sobre a paixão que ambos compartilham pela física, evitando cuidadosamente mencionar os efeitos da bomba no Japão. Ele se oferece para mostrar a Sagane algumas das instalações não confidenciais. Mesmo com restrições de segurança, o que Sagane pôde ver foi suficiente para chocá-lo profundamente. Eles começam pelos ciclotrons, e é aí que Sagane recebe seu primeiro choque. Antes da guerra em Berkeley, ele havia trabalhado com o ciclotron de 7,60 polegadas de Lawrence. Então, o maior do mundo, uma maravilha da engenharia capaz de acelerar partículas a energia sem precedentes. O Japão tentara construir ciclotrons para separação de isótopos e pesquisa nuclear, mas só conseguiu montar dispositivos pequenos com materiais improvisados. O cobre era escasso, então usavam substitutos inferiores. Os ímãs eram fracos às fontes de energia instáveis. Seu maior ciclotron tinha talvez 1/10 da potência do modelo de Berkeley antes da guerra, e mesmo esse foi bombardeado e destruído antes de produzir resultados úteis.
Agora Sagani está diante de ciclotrons tão gigantescos que mal consegue acreditar. Essas máquinas consomem mais eletricidade do que cidades inteiras do Japão. Apenas os ímãs pesam toneladas e são feitos de cobre puro. Algo que o Japão jamais poderia ter obtido durante a guerra, mesmo que derretesse todos os fios elétricos do país. Oppenheimer comenta de forma casual que esses eram apenas ciclotrons de pesquisa menores. O equipamento em escala industrial usado no projeto Manhattan ficava em Oak Ridge e Hanford, complexos, que faziam Los Alamos parecer pequeno. Sagani pergunta sobre o fornecimento de energia, um dos grandes problemas do Japão. Um programa nuclear sério exige uma quantidade gigantesca de eletricidade, mas a rede elétrica japonesa era inadequada até para uso civil, e os bombardeios americanos destruíram grande parte da infraestrutura elétrica. Laboratórios tinham de interromper as atividades por falta de energia. Oppenheimer explica que Los Alamos tinha seu próprio sistema elétrico e que Oak Ridge foi construída ao lado das represas da Tennessee Valley Authority TVA para aproveitar sua produção. O projeto Manhattan consumiu mais eletricidade do que muitas nações inteiras. Em seu auge, Oak Ridge sozinho usava mais energia do que todo o país da Bélgica. Eles seguem para as instalações de computação e é aí que Sagani sente vontade de chorar. À sua frente, fileiras de calculadoras mecânicas operadas por equipes inteiras, salas cheias de máquinas IBM de cartões perfurados, processando dados. Os americanos explicam que eram necessários milhares de cálculos para modelar reações nucleares, prever o rendimento das bombas e otimizar seus projetos. Eles contrataram centenas de matemáticos, muitos deles mulheres, que trabalhavam dia e noite processando equações. O poder de cálculo disponível para os cientistas do projeto Manhattan era várias ordens de magnitude superior a qualquer coisa que o Japão possuía. Sagani lembra-se de sua própria experiência no Japão. Os cálculos eram feitos à mão por cientistas individuais usando réguas de cálculo e calculadoras mecânicas que frequentemente quebravam. Equações complexas levavam semanas para serem resolvidas. Muitas vezes era necessário recorrer a aproximações e palpites fundamentados, pois cálculos precisos eram impossíveis. Ali, os americanos haviam industrializado a matemática em si. Eles tinham equipes inteiras de computadores humanos, apoiadas pelas máquinas de cálculo mais avançadas do mundo. Podiam testar centenas de variações de design e modelar diferentes cenários e otimizar cada parâmetro. Os cientistas japoneses trabalhavam na escuridão tentando adivinhar soluções. Os cientistas americanos haviam inundado o problema com luz computacional. Em seguida mostram-lhe as oficinas mecânicas e Sagani quase desaba. A manufatura de precisão era o calcanhar de Aquiles do Japão. Construir uma bomba atômica exige tolerâncias medidas em milésimos de polegada. Os componentes devem se encaixar perfeitamente. Os metais precisam ser usinados de acordo com especificações que estavam no limite extremo da capacidade industrial japonesa. As máquinas-ferramenta do Japão estavam desgastadas após anos de produção bélica. Os operários qualificados haviam sido recrutados para o exército. Os materiais eram de baixa qualidade. Quando o Japão tentou fabricar componentes para seus reatores experimentais e equipamentos de separação, falhou repetidamente e as peças não se encaixavam. As vedações vazavam à precisão. Era impossível de alcançar. Los Alamos possuía oficinas que pareciam capazes de fabricar componentes de naves espaciais. As mais modernas máquinas-ferramenta americanas, operadas por mestres artesãos isentos do serviço militar, especificamente para trabalhar no projeto Manhattan. Sagani vê exemplos da engenharia de precisão que compunha as bombas. O núcleo de plutônio da arma de Nagasaki era uma esfera perfeita usinada com tolerâncias de apenas alguns milésimos de polegada. As lentes explosivas que o comprimiam foram fabricadas com tamanha precisão que detonaram com diferenças de microsegundos entre si. O mecanismo de canhão de urânio da bomba de Hiroshima tinha peças que se encaixavam tão perfeitamente que não havia possibilidade de falha. Sagani pensa nas tentativas japonesas de manufatura de precisão. Eles nem sequer conseguiam construir vedações a vácuo confiáveis para seus equipamentos de separação de isótopos. Seus melhores esforços na usinagem de componentes de urânio resultaram em peças ásperas e irregulares,
incapazes de alcançar massa crítica de forma eficiente. Eles tentavam construir um relógio suíço com ferramentas de ferreiro, enquanto a América usava o melhor maquinário relojoeiro do mundo. Sagani pergunta sobre os materiais e a resposta o horroriza. O urânio era a escassez mais crítica do Japão. Não havia minério de urânio significativo nem no Japão nem em seus territórios ocupados. Era preciso importar pequenas quantidades da Coreia e da China minérios de baixa qualidade, que exigiam um extensivo processamento. O total de urânio obtido pelo Japão durante toda a guerra era medido em quilogramas, talvez uns 10 quilos de urânio processado até 1945, longe de ser suficiente para uma única bomba. Os americanos lhe dizem que o Projeto Manhattan processou toneladas de urânio. Complexos industriais inteiros em Oak Ridge foram dedicados à separação de urânio-235, de urânio-238, usando simultaneamente múltiplos métodos: separação eletromagnética, difusão gasosa e difusão térmica. A escala era incompreensível. O complexo de Oak Ridge cobria mais de 180 km² e empregava 75 mil trabalhadores. A planta de difusão gasosa K25 era o maior edifício do mundo na época, com mais de 40 acres sob um único teto. Um único edifício dedicado ao enriquecimento de urânio era maior do que todo o programa japonês de pesquisa atômica. As plantas de separação eletromagnética usaram milhares de toneladas de prata emprestadas do tesouro dos Eiselbúreos para enrolamentos elétricos, pois o cobre estava escasso até mesmo para a América. O Japão tentava enriquecer urânio com um punhado de cientistas e equipamentos montados a partir de sucata. Depois vem o plutônio, e é aqui que a diferença se torna verdadeiramente absurda. Os cientistas japoneses entendiam teoricamente que o plutônio poderia ser usado em bombas, mas produzi-lo exigia reatores nucleares, algo que o Japão jamais poderia construir. Um reator de produção de plutônio requer controle preciso, sistemas de refrigeração extensos, materiais especializados e, acima de tudo, deve operar continuamente por meses para gerar plutônio suficiente para uma arma. O Japão nunca construiu um reator nuclear funcional. Sua melhor tentativa foi uma pequena pilha experimental que mal atingiu a criticidade antes de ser desligada devido à falta de materiais. Os americanos explicam o complexo de Hanford no estado de Washington. E Sagani mal consegue compreender o que houve. Hanford possuía vários reatores de produção de plutônio em escala total. Cada reator era resfriado, bombeando milhares de galões por minuto do rio Columbia. As plantas químicas onde o plutônio era extraído do combustível irradiado eram instalações industriais gigantescas operadas por trabalhadores que manipulavam materiais radioativos mortais por controles remotos atrás de espessas blindagens. Todo o complexo empregava 50 mil pessoas e produzia plutônio suficiente para múltiplas bombas. A bomba Fat Man, lançada sobre Nagasaki, continha cerca de 6 quilos de plutônio, representando meses de operação contínua do reator e processos químicos altamente sofisticados, algo que o Japão não teria conseguido realizar nem em 10 anos. Sagani pergunta sobre o orçamento, embora já saiba que a resposta será devastadora. Os americanos lhe dizem que o Projeto Manhattan custou aproximadamente $2 bilhões, de 1945, o que equivaleria a cerca de 30 bilhões em valores atuais. Isso era mais dinheiro do que o Japão gastou em toda a produção de aeronaves militares durante vários anos de guerra. O orçamento do Projeto Manhattan excedia o produto econômico total de algumas nações, e isso era apenas para o programa da bomba atômica separado de toda a produção bélica convencional dos Estados Unidos. O orçamento do programa atômico japonês era de aproximadamente 2 milhões de ienes. Talvez $200 mil, as taxas de câmbio em tempo de guerra. Isso não era suficiente para construir uma única instalação de produção, quanto mais um complexo industrial que se estendesse por vários estados. Os cientistas japoneses tinham de suplicar por cada grama de urânio, cada peça de equipamento, cada hora de eletricidade. Eles tentavam dividir átomos, enquanto a América industrializava a fissão atômica. Mas a revelação mais esmagadora vem quando discutem o cronograma. Sagani aprende que os Estados Unidos começaram um desenvolvimento sério da bomba atômica
em 1942, se comprometeram totalmente depois de Pearl Harbor e já tinham uma arma operacional em julho de 1945, 3 anos e meio desde o início do projeto até o teste bem-sucedido. Isso parece impossível tão rápido para um empreendimento tão complexo. Como avançaram tão depressa? A resposta é recursos. Eles não precisaram escolher entre abordagens diferentes. Perseguiram todas as vias possíveis ao mesmo tempo: separação eletromagnética, difusão gasosa, difusão térmica. Múltiplos projetos de reatores, armas tanto de urânio quanto de plutônio, designs do tipo canhão e do tipo implosão, tudo de uma só vez, supondo que mesmo que a maioria das abordagens falhasse, pelo menos uma daria certo. A abordagem japonesa foi exatamente o oposto. Tiveram de escolher com cuidado porque os recursos eram tão limitados. Concentraram-se na separação do urânio porque não podiam construir reatores de produção. Usaram separação eletromagnética porque não conseguiam fabricar o equipamento necessário para a difusão gasosa. Cada decisão foi condicionada pela escassez. E mesmo com essa estratégia focalizada, pouco progresso foi alcançado. Em agosto de 1945, o Japão estava talvez 5 a 10 anos distante de ter material suficiente para um único dispositivo rudimentar, supondo que a guerra não tivesse terminado e que os recursos de algum modo estivessem disponíveis. Sagane pergunta sobre o teste no sítio Trinity, a primeira detonação de uma bomba atômica em julho de 1945. Os americanos mostram-lhe fotografias e filmes do ensaio à nuvem em forma de cogumelo subindo até a estratosfera. A areia do deserto fundida em vidro radioativo. A onda de choque visível enquanto se propagava. Oppenheimer menciona a sua famosa citação da Bhagavad Gita: "Agora eu me tornei a morte, o destruidor dos mundos." Sagane percebe que os americanos estavam tão confiantes no seu projeto que puderam dar-se ao luxo de gastar um núcleo inteiro de plutônio só para testar se funcionava. O Japão não poderia ter arcado com um teste sequer, mesmo que de alguma forma tivesse construído uma arma. Só o teste já representou mais recursos do que todo o programa japonês possuía. Depois, a conversa torna-se mais sombria. Sagane descobre que a bomba de Hiroshima, a arma de urânio, nunca foi testada. Os americanos tinham tanta certeza do projeto do tipo canhão que o usaram diretamente numa cidade. Seus cálculos e sua manufatura foram tão precisos que sabiam que funcionaria. E funcionou exatamente como previsto: 15 quilotons destruindo cerca de 4 milhas quadradas e matando 70 mil pessoas instantaneamente. A bomba lançada sobre Nagasaki era do mesmo tipo do dispositivo testado em Trinity, o mesmo mecanismo de implosão de plutônio. Produziu cerca de 21 quilotons, matando 40 mil pessoas imediatamente. Não eram experimentos. Eram produtos manufaturados segundo a especificação, entregues no alvo e executando-se exatamente conforme projetado. Sagane pensa nos cientistas japoneses que trabalharam no projeto Nigo. Homens brilhantes pesquisadores, dedicados patriotas que desesperadamente tentavam dar ao Japão uma arma capaz de vencer a guerra. Eles falharam não por falta de inteligência ou dedicação, mas porque tentavam realizar o impossível. Construir uma bomba atômica exige mais do que conhecimento científico, exige capacidade industrial em uma escala que só a América possuía. Exige recursos que o Japão, mesmo em seu auge pré-guerra, não poderia ter mobilizado. Exige uma rede elétrica, uma base de manufatura, um suprimento de materiais e um contingente de trabalhadores qualificados que o Japão simplesmente não tinha. Os americanos conduzem Sagane pelos fundamentos da física teórica, e aqui pelo menos ele consegue acompanhar. A ciência básica já não é segredo: cálculos de massa crítica, multiplicação de nêutrons, seções de choque de fissão. Os cientistas japoneses compreendiam a maior parte dessa teoria. Tinham físicos brilhantes capazes de derivar as mesmas equações. Mas saber como construir uma bomba e, de fato, construí-la são desafios completamente diferentes. O Japão possuía o conhecimento. Os Estados Unidos possuíam o conhecimento e a capacidade industrial para colocá-lo em prática. Quando a visita chega ao fim, um dos cientistas americanos menciona algo que atinge Sagane como um golpe físico. O Projeto Manhattan
Nem sequer foi o principal esforço de guerra dos Estados Unidos, era um projeto paralelo, um programa de pesquisa conduzido em paralelo à produção bélica convencional. Enquanto construíam bombas atômicas, os americanos também produziam centenas de milhares de aviões, milhares de navios, milhões de toneladas de munição e abasteciam não apenas as próprias forças, mas também a Grã-Bretanha e a União Soviética. Os 2 bilhões de dólares gastos nas bombas atômicas representaram cerca de 1% do gasto total de guerra americano. O Japão havia dedicado toda a sua economia à produção bélica e, ainda assim, fora esmagado. A América atingiu a mesma supremacia, enquanto gastava 99% do seu esforço em armas convencionais. Sagani pergunta por que estão mostrando-lhe tudo isso. Qual o propósito de demonstrar o quão desesperadamente superado o Japão estava? Um dos cientistas americanos, talvez um antigo amigo de Berkeley, fala com franqueza. O mundo entrou na era atômica. O poder de destruir cidades inteiras com uma única bomba agora existe. A América quer que o Japão entenda que perseguir armas nucleares seria inútil. A diferença é grande demais. Os recursos necessários são vastos demais. O Japão deve concentrar-se na reconstrução pacífica, não no rearmamento militar. E havia um aviso implícito. Os Estados Unidos já estavam desenvolvendo armas ainda mais poderosas. As bombas de 20 quilotons que destruíram Hiroshima e Nagasaki eram apenas o começo. Armas termonucleares, capazes de fazer aquelas parecerem fogos de artifício, eram teoricamente possíveis. Quando Sagani se prepara para deixar Los Alamos, ele recebe um pequeno pedaço de minério de urânio triado como lembrança, algo que teria sido inestimável no Japão durante a guerra, mas que agora servia apenas como peso de papel. Ele retorna ao Japão e apresenta um relatório ao que restava da comunidade científica japonesa. Sua mensagem é clara. O Japão nunca teve chance. A bomba atômica não foi desenvolvida porque a América tinha cientistas mais inteligentes, mas porque podia lançar recursos ilimitados sobre um problema até resolvê-lo. O fracasso do Japão não foi científico, foi industrial e econômico. Anos depois, Sagani escreveria sobre sua experiência em Los Alamos. Descreveu o sentimento de ver o que os americanos haviam construído, enquanto o Japão lutava com equipamentos quebrados e escassez impossível. Escreveu sobre o impacto psicológico de compreender o quão completamente o Japão havia sido superado, não apenas nas armas atômicas, mas em todos os aspectos da guerra industrial. A bomba atômica foi apenas o exemplo mais dramático de uma verdade maior. A guerra moderna é travada tanto nas fábricas quanto nos campos de batalha, e as fábricas da América eram incomparáveis.